Vocês conseguem ver a aula? Sim, prof. Sim, prof. Então, vamos lá. Antes da gente finalizar o semestre, eu ainda quero fazer um intensivão com vocês. Vocês já são ESAB 5, né? Precisam sair mais do que preparados da graduação. Então, eu queria que nessa aula... Oi? Eu entrei nesse link aqui em ESAB 1, veio parar aqui. Quem é ESAB 1 aí? É o quê? Essa aula hoje é de ESAB 5, é porque eu acho que digitaram lá no cronograma ESAB 1. Eu estou entrando aqui no link de ESAB 1 e tá me jogando aqui. Ah, Jô, tá. Então tá errado. Porque, ó, quando você clica lá em ESAB 5, aparece realmente ESAB 1. Eu acho que você vai ter que clicar em ESAB... Ixi, se você clicar em ESAB 1, vai aparecer ESAB 5, mas é porque foi digitado errado. Coloca lá no grupo para ver quem foi que digitou. Tá, todo mundo que tá aqui com você é ESAB 5 mesmo. É. Tá, eu vou sair aqui e vou ver como é que eu resolvo. Tô tentando entrar, só cai aqui. Tá, Bota lá no grupo que Jorge resolve para você. Tá bom. Viu? Beijo. Tchau. Meninos, vocês conseguem ver a aula? Sim, prof. Então, ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês anotem as dúvidas que vocês têm aqui. Mesmo assim, podem me perguntar durante a aula, para no final do semestre a gente fazer um debate de todas as dúvidas que vocês têm. Eu não quero que vocês saiam com dúvida alguma, tá bom? E acho que a maioria de vocês também estão na clínica de urgência, não é isso? Quem aqui de ESAB 5 não está na clínica de urgência? Eu peguei urgência no semestre passado. Pronto. Então, bora fazer o seguinte. Como a maioria aqui é de ESAB 5 e urgência, eu quero que vocês anotem as dúvidas que vocês terão aqui em ESAB 5 e que vocês terão na nossa aula de urgência à tarde. Para no final do semestre eu juntar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a endo e a gente fazer uma discussão, tá bom? Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre diagnóstico das alterações pulpares. E se der tempo, eu vou pincelar o diagnóstico das alterações periapicais, tá? Vocês sabem que a disciplina de endodontia, a especialidade que mais faz diagnóstico na odontologia. Por quê? Porque a gente trabalha diariamente com pacientes com dor. Então, a gente precisa detectar de onde vem essa dor, como é o tipo dessa dor, qual a característica dessa dor, para daí, então, conduzir um plano de tratamento correto e o tratamento. Então, a gente precisa identificar todos os aspectos clínicos, sinais e sintomas do paciente. Vocês já pensaram um endodontista sem saber diagnosticar? Eu não vou nem tão além. Um dentista sem saber diagnosticar? Qual é o paciente que chega hoje no nosso consultório simplesmente para fazer uma avaliação? É muito difícil. O paciente chega no nosso consultório hoje com alguma queixa. E como é que eu não vou saber responder a queixa daquele paciente? Então, vocês precisam entender que diagnóstico é tudo, tá? E para eu chegar a um diagnóstico correto, eu vou passar esses slides um pouquinho mais rápido, porque a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas se alguém tiver dúvida, eu retorno, tá? Então, eu preciso, na anamnese, no exame físico, no exame clínico, no exame radiográfico, juntar todos os dados daquele paciente para chegar a um diagnóstico correto. Claro que a gente já sabe que vamos ter aí pacientes colaboradores, pacientes que não relatam nada, mas que eles estão sentindo dor e a gente tem que descobrir qual é o tipo de dor que ele está sentindo. Tem aquele paciente também que omite, tem aquele paciente que simula. Então, fora o exame clínico, a anamnese, exame radiográfico, temos exames complementares para nos ajudar no diagnóstico. E um dos exames mais utilizados é a tomografia. Então, não temos que ter vergonha de solicitar um exame tomográfico para o nosso paciente.
Não temos que ter vergonha de simplesmente solicitar. Quando a gente vai no médico, a gente sai com uma bateria de exames para fazer. Por que um exame tomográfico a gente não pode solicitar? E hoje a tomografia está tão acessível que é viável para qualquer pessoa. Então, assim, quem já pegou a disciplina de enda, solicitou um exame tomográfico na clínica da Unime, sabe que o paciente ele retorna com o exame. Por quê? Porque eles precisam entender, e a gente precisa passar isso com leveza para o paciente, que é para o bem do tratamento dele, que é para o bem dele. Se está em dúvida, não tem como a gente continuar o tratamento sem uma tomografia computadorizada. Então, isso a gente precisa explicar. Então, todo tratamento, todo prognóstico, todo diagnóstico que a gente vai repassar para o paciente, tem que saber ser conduzido com leveza, tem que ser conduzido com explicação. E a gente só consegue conduzir dessa maneira quando a gente tem firmeza no que a gente fala, quando a gente sabe que o diagnóstico foi correto, que a gente tem certeza do que a gente está diagnosticando. Não adianta você fingir que o diagnóstico é aquele sem você saber. O paciente percebe, ele identifica, ele não tem certeza que você sabe. E às vezes eles nem ficam no consultório, eles vão embora. Porque geralmente eles vão no seu consultório depois de rodar 2, 3 dentistas que não conseguiram resolver o problema dele. Então, saber diagnosticar, além de ser uma maneira correta de conduzir o caso, é uma forma de marketing para você mesmo. Aquele paciente que correu 10 pessoas e só você conseguiu diagnosticar, você acha que ele não vai te indicar para mais outros? Com certeza. Então, a melhor propaganda é a boca a boca. Então, o exame clínico, vocês já sabem que a gente tem que tomar o conhecimento da posição do dente na arcada, a relação com os tecidos vizinhos, a anatomia, se tem presença de cáries, restaurações, tudo deve ser anotado corretamente na ficha. Eu não sei se foi algum aluno de vocês, mas alguns casos a gente já pegou na clínica da Unime, do paciente esquecer de anotar na ficha que a coroa, o paciente não, o aluno esqueceu de anotar na ficha que a coroa do dente do paciente estava parcialmente destruída. O que aconteceu? Foi feito o acesso. O paciente voltou depois de 15 dias com a coroa fraturada e falou que foi culpa do aluno. E aí, como é que a gente resolve se o aluno não anotou na ficha? A gente teve que explicar que essa pode ser uma das consequências do tratamento endodôntico, mas se a gente tivesse anotado na ficha, não teria nem o que discutir com o paciente, porque ele assina abaixo. Então, tenham muito cuidado com isso. Exame radiográfico, tenho certeza que vocês já sabem avaliar a radiografia, a gente teve aula sobre isso, avaliar a radiografia por terços, anotar todos os sinais que a gente está vendo naquele exame radiográfico, todas as informações possíveis, colher o máximo de informações que o exame radiográfico tem a nos oferecer. Tá? Então, eu vou passar um pouquinho. Vamos falar agora do que importa sobre diagnóstico. O que eu tenho no diagnóstico pulpar? Algo que me remete à dor. Então, toda vez que eu tenho uma presença de uma dor, eu estou diante de um sinal de inflamação. O sinal de inflamação é um sinal ruim para a gente? Não. É um sinal de que eu estou lutando contra o agente agressor. É um sinal de uma resposta protetora da nossa pulpa. Então, toda vez que a gente tem uma inflamação, a gente tem que identificar e saber a causa do problema. Então, a causa do problema ela pode ser tanto uma patologia pulpar como uma periapical. As dores mais agudas, a gente sabe que está relacionada às pulpites, né? E as periodontites apicais agudas. E a gente tem que saber identificar de que forma conduzir o caso e como foi causada aquela inflamação. Então, a gente só vai descobrir com os exames subjetivos, objetivos, os exames radiográficos e os exames complementares. Para tanto, a gente tem aí um arsenal no nosso exame clínico, a gente conta também com os testes térmicos, o que mais utilizado é o EndoICE e os exames radiográficos, tá? Então, os exames radiográficos,
a gente tem as radiografias periapicais, e em caso de dúvidas, a gente tem as radiografias interproximais, ou também que são chamadas bite-wing. Quem pode me dizer em que momento a gente tira uma bite-wing quando a gente está realizando o diagnóstico endodôntico? Vamos lá, não tenho vergonha não, que a gente está aqui para isso. Se ninguém responder, eu vou fazer chamada. Gente, cadê? Vou fazer chamada, tá? Vocês têm que saber isso é fundamental. Vocês não estão conseguindo admitir o pessoal na sala, não? Vamos lá. Caroline Soares. Em que momento a gente indica tirar um interproximal quando a gente está diante de um diagnóstico endodôntico? Caroline está aí? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que a gente tem atividades valendo ponto, que a aula online é uma aula, o que nos separa é só a distância, e é muito importante para a formação de vocês. Não é simplesmente ligar o computador e fingir que está assistindo a aula. Isso não está me dizendo nada porque eu já sou formada. Mas vocês vão se formar. Você sabe quantos alunos se formam e depois se arrependem de simplesmente não ter assistido uma aula e ficar tirando dúvida com a gente? Toda vez que eu fizer uma chamada, que eu fizer uma pergunta e o aluno não tiver, eu estou anotando o nome, só para vocês terem noção, tá? Karina Pamela, você pode me responder? Bom dia, Pro. É para avaliar a estrutura óssea melhor? Não. Na verdade, a gente solicita um exame interproximal quando a gente está em dúvida. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para demonstrar para vocês. Quando a gente está em dúvida se a cárie já chegou realmente próximo à polpa. Lembra que tem radiografias periapicais que a gente tira a radiografia, mas não tem certeza se a cárie já atingiu a polpa ou se a restauração está muito próxima da polpa? Aí a gente tira o interproximal, porque ela consegue nos dar com maior dimensão essa distância, com maior informação, tá bom? Então, os sintomas, os exames subjetivos que a gente vai relatar na ficha são sintomas do paciente. São aquelas queixas principais que o paciente tem a nos relatar. Como é a dor que ele está sentindo, por que ele procurou, qual a história dental daquele caso, se ele sofreu trauma ou não, se ele fez uma restauração recente. Então, esses são os exames subjetivos. Eu sempre falo para vocês que tem perguntas clássicas que a gente faz quando o paciente chega no consultório e que entra por osmose na nossa cabeça. Por exemplo, você se formou, está trabalhando no posto de saúde. Não tem, às vezes, tempo de você preencher aquela ficha completa, que a gente queria preencher aquela ficha bonita. Mas tem perguntas clássicas que você tem que fazer para o seu paciente. Que tipo de dor que o senhor está sentindo? A dor é provocada? É espontânea? A doutora é provocada. Bom, se a dor é provocada, eu já sei que eu estou diante ali, provavelmente, de uma pulpite reversível, né? A dor é espontânea. Eu posso ter uma pulpite irreversível ou eu posso ter uma periodontite apical. A dor é localizada, ótimo. Qual é o dente? A dor é difusa, então a gente vai ter que descobrir da onde que está vindo aquela dor, ou reflexa, né? O senhor tomou analgésico e cessou? Cessou. Então, eu estou diante do começo de uma inflamação.
Ah, não cessou, a dor é insuportável. Então, eu sei que eu estou diante já de uma inflamação mais avançada. Então, são perguntas clássicas que fazem parte do nosso cotidiano. E os exames objetivos são aqueles exames que a gente consegue visualizar, tá? Que são os sinais. Então, ele é mais objetivo. Por quê? Porque a gente está vendo, a gente está percebendo. Então, é a inspeção extraoral e a inspeção intraoral. Então, no extraoral, a gente vai avaliar presença de fístula, envolvimento de nódulos, assimetrias, a aparência daquele paciente. E no exame clínico, a inspeção bucal, podemos detectar inúmeros sinais. Cor da coroa, restaurações, cáries, tumefação, fístula, alterações em tecidos moles e línguas, porque sim, a gente não faz apenas diagnóstico endodôntico, a gente faz de diagnóstico bucal. Então, esse é o momento de você descobrir a presença de cisto, de um tumor, de alguma patologia presente na cavidade bucal daquele paciente. E anotar tudo na ficha clínica, tá? Sondagem periodontal, que faz parte, sim, do diagnóstico endodôntico, para a gente detectar se a lesão é endopério. Rastreamento de fístula é um tipo de diagnóstico, porque nem sempre a fístula vai estar presente naquele dente em que ela aponta a sua direção. E a gente sabe, mais do que nunca, eu sempre faço essa pergunta para vocês na prova e vou querer que alguém me responda. Eu tenho certeza que vocês vão saber por que cáries incipientes podem causar inflamação pulpar. O que é cárie incipiente? É uma cárie pequena, que ainda não atingiu a polpa. Mas ela pode causar inflamação pulpar? Quem pode me responder? Pode, porque elas podem viajar pelos túbulos dentinários. Muito bem. Quem está falando? É Carla. Ah, Carlinha, identifiquei sua voz, só queria ter certeza. Excelente, Carlinha, obrigada. Então, gente, a gente sabe que na nossa dentina existe a presença de túbulos dentinários. Então, às vezes, a gente avalia ali aquela coroa clínica do paciente, a coroa está rígida, né? Mas ela pode ter uma cárie oculta. Olha aqui esse caso. Ela tem uma cárie oculta. E o paciente está te relatando que está morrendo de dor. Você vai dizer que é mentira do paciente? Bom, se você nunca teve essa aula, provavelmente você pode dizer. Mas se você sabe, você teve aula, você estudou para isso, você vai pensar, bom, essa agressão pode estar vindo de uma cárie oculta, vou tirar a radiografia e perceber se já atingiu a minha polpa ou não, a minha câmara pulpar ou não. Como é que a gente percebe se teve alteração de forma na nossa câmara pulpar, tá? E essa agressão pode estar advindo da onde? Dos túbulos dentinários, através das bactérias e seus produtos bacterianos. E a palpação, que às vezes a gente esquece de realizar, que consegue nos fornecer com clareza a temperatura daquele paciente. E se a gente tem presença de edemas, tá? Às vezes a gente palpa um lado, temperatura normal, e palpa o outro lado, está com a temperatura elevada. Temperatura elevada é característica de inflamação? Sim, tá? Quais são as características da inflamação? Dor, rubor, calor, né? Então, isso, quando o paciente nos relata que não sabe de onde vem a dor e a gente faz simplesmente a palpação, a gente já consegue identificar qual é o lado. Identifiquei qual é o lado. Agora eu vou identificar qual é o dente. Então, percebam como é importante o simples ato de palpar. E os testes de sensibilidade, que na verdade eu sempre coloco
teste de vitalidade e sensibilidade. Isso é uma questão muito discutida. O teste que a gente quer fazer, na verdade, é o teste de vitalidade, para saber se a polpa está vital ou não, se tem vida ou não. Porém, o teste que a gente usa é um teste de sensibilidade com endoais. Por quê? Porque o teste realmente para saber se a polpa está vital ou não é caro. E ninguém utiliza no consultório, tá? Então, o teste utilizado é do endoais, se a gente utiliza uma bolinha de algodão no terço médio do dente, não pode ultrapassar 5 segundos, porque se o paciente estiver sentindo dor, você está fazendo um massacre naquele coitado. E nem pode estar muito próximo do periodonto e nem muito próximo da borda incisal, porque pode dar um falso positivo. Isso vocês já sabem, né? E jamais, gente, secar. Eu tô vendo uns vídeos no Instagram que o pessoal tá explicando o diagnóstico. Seca o dente para fazer o teste do endoais. Tá completamente errado. Você não seca porque você desidrata aquele esmalte, aquela dentina. E pode dar um resultado incorreto, tá? Você só vai fazer o isolamento relativo e colocar a bola de algodão no terço médio do dente, certo? O teste de calor a gente não utiliza mais hoje em dia, mas que foi muito utilizado antigamente. E a percussão vertical e horizontal. Outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Quando eu estou diante de um teste de percussão vertical positiva, eu estou diante de uma inflamação de origem endodôntica. Por quê? Quem pode me responder? Quem pode me responder? Porque, gente, toda vez que eu faço um teste de percussão vertical, eu estou emitindo a minha força para o ápice. Então, se eu tenho alguma alteração na percussão vertical, eu sei que está atingindo o meu ápice. Se eu tenho algum sinal, está atingindo o meu terço apical, tá? Quando eu faço uma percussão horizontal, eu posso estar diante de uma alteração periodontal. Por quê? Porque a minha força vai incidir, ó, horizontalmente no meu ligamento periodontal. E eu posso também ter presença ali de trinca ou fratura. Outro exame muito importante, mas que muita gente às vezes esquece, é o exame de mobilidade. Outro dia, uma aluna me mandou uma mensagem: Pro, eu fui fazer o isolamento e percebi que o dente do paciente estava com mobilidade quase grau 3. E agora, o que é que eu faço? Eu remarquei o paciente, porque eu fiquei com medo, para outra sessão. O que é que você faz? Você vai informar o paciente que você fez um diagnóstico incorreto e aquele dente não é mais indicativo de tratamento endodôntico. Simples assim, porque o erro foi seu, tá? Claro que você não vai se acusar, mas a vontade é de falar, ó, você errou, você tem que assumir, porque o paciente provavelmente já pagou o tratamento. Quando ela me mandou a radiografia, tinha uma reabsorção óssea enorme ao redor da raiz. Aquele dente já estava praticamente condenado, indicação de implante. Simplesmente pelo fato de não avaliar corretamente o exame radiográfico e de não ter feito teste de mobilidade. Então, nunca, gente, esqueçam dessa aula, pelo amor de Deus. Nunca esqueçam de mim quando eu estiver falando isso, para que vocês, às vezes, não se percam no diagnóstico do paciente. E aí, o pior é você ter que devolver aquele dinheiro. Porque, às vezes, você trabalha numa clínica por porcentagem, e aí, como é que faz? Olha a confusão que foi causada, tá? Então, a gente sabe que a perda óssea pode vir de algumas patologias, e uma das causas que está muito comum hoje é sobrecarga dentária. Por quê?
porque os pacientes estão cada dia mais com bruxismo, com apertamento, e aí causando traumas dentais. Então, nunca esqueçam de fazer o teste de mobilidade, tá? Então, quando a gente faz os testes corretos, a gente chega a um diagnóstico correto. Então, não tem por que ultrapassar etapas. Se o paciente está ali para aquilo, então você precisa fazer etapas por etapas. Eu passei aqui quase 20 minutos falando sobre testes. Mas, na prática, a gente consegue fazer isso em menos de 5 minutos. Então, não é perda de tempo, é ganhar tempo com o diagnóstico correto. Perda de tempo é você fazer o diagnóstico incorreto porque está com pressa e depois descobrir que o dente do paciente não serve mais para tratamento endodôntico ou o seu plano de tratamento está completamente errado. Então, depois de todos os testes que a gente realiza, a gente chega às classificações clínicas. E as classificações são claras. Temos aí a polpa normal, a pulpite reversível, irreversível e a necrose pulpar. Após a nossa necrose pulpar, é que temos lesões perirradiculares. Então, vamos lá. Se eu tiro um exame radiográfico, se eu tiro uma radiografia e percebo que aquele dente tem uma lesão periapical, aquele dente está com a polpa viva ou com a polpa morta? Quem pode responder? Morta. Por quê? Porque o exudato necrótico já extravasou para o periápice. Exato. Muito bem. Porque, gente, quando eu estou diante... Vou desenhar uma coroa aqui. Isso é um dente, tá? Para quem acordou agora. Quando eu estou diante de uma necrose pulpar, o que que acontece? A bactéria vem aqui da coroa e ela vai degenerando toda a polpa. E chega a um ponto que ela sai pelo ápice. E quando ela sai, ela vai degenerar o osso. Então, a gente consegue visualizar já uma lesão periapical. Tá claro? Então, vamos lá, os nossos... Vou passar aqui polpa normal, que vocês já sabem. As nossas características de pulpites. Quando eu estou diante de uma pulpite reversível, a gente está diante de um processo inflamatório leve. É a primeira etapa da nossa inflamação, é a fase inicial, que vai estar causando por algum agente agressor. E a gente precisa descobrir quem é o agente agressor. É bactéria? É um trauma? Foi causado por uma restauração, por um agente químico, né? Pode ter sido ácido ou adesivo. Da onde vem aquele agente agressor? Então, o paciente vai nos relatar, primeiro, que a dor será provocada. Se ela é provocada, toda vez que acontece essa provocação, o paciente vai sentir dor. Então, eu tenho aqui um dente, né? Que está com processo carioso. A polpa do meu dente está aqui. Aí eu como um doce ou um gelado. Toda vez que eu como um doce ou um gelado, o que vai acontecer? Vai penetrar pelos meus túbulos dentinários e aí aquela polpa vai reagir. Quando a polpa reage, ela vai dilatar, vai ter aumento das células de defesa, né? E o paciente sente a dor. E toda vez que a gente faz o teste térmico, o que o paciente relata? Que sentiu dor
mas que assim que eu removi o agente causador, a dor foi passando lentamente, mas foi passando. Tá? Quando eu faço teste de percussão e palpação, sempre vai dar negativo, porque não chegou no meu ápice aquelas bactérias. E quando eu faço avaliação radiográfica, eu percebo que ali eu posso ter cárie ou restauração extensa. Observem uma falha muito grande que a gente tem mania de cometer. Quando a restauração é feita por vestibular, ou lingual, ou palatino, o que vai acontecer? A gente está diante aqui de um exame bidimensional, que é o exame radiográfico, então vai ter sobreposição. Aí minha restauração vai sobrepor a minha polpa. Aí você fala, e já atingiu a polpa. É canal. Na verdade, não atingiu. Ela pode estar pela face vestibular, lingual, palatino, e não tem nada a ver com a polpa. Como é que eu percebo? Olha aqui a minha polpa. Passando pela linha da restauração. Então, isso aí é um resultado falso, é uma falsa impressão que a gente tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Falar também rapidamente das nossas fibras. Vocês sabem que a gente tem fibras do tipo A e tipo C. E quem é responsável, vou passar esse slide para alguém me responder. Quem é responsável pela dor da pulpite? Fibra do tipo A ou fibra do tipo C? Do tipo A. Exatamente. As fibras do tipo A. Vocês estão conseguindo admitir o pessoal que está entrando? Ou o pessoal está no lobby? Não, não dá para admitir, não. Porque às vezes os meninos conseguem, então deixa eu admitir aqui. Então, as fibras do tipo A, elas vão causar essa dor aguda, tá? Nas pulpites. Não vão causar, não, elas são agredidas e elas respondem, né? Nas pulpites. Então, quando eu estou diante de uma radiografia, onde eu tenho sobreposição da minha restauração, eu tenho que avaliar também se a minha lâmina dura e meu ligamento periodontal, eles estão preservados. Se estão preservados, mais uma vez, ok. Só que o paciente está relatando dor e não sabe de onde vem. Então, avalia os dentes vizinhos, gente. Olha aqui uma cárie oculta embaixo de uma restauração. Então, avalia os dentes vizinhos, porque às vezes o paciente também pode estar te fornecendo uma informação incorreta. Em casos de pulpite reversível, qual é o tratamento? Tratamento expectante, hidróxido de cálcio e depois ionômero de vidro. Quanto tempo eu deixo? Eu, Mônica, deixo de 7 a 15 dias, dependendo de cada caso. Os livros mais antigos, eles relatam para deixar 45 dias. Mas o que a gente observou com 45 dias? Tá? Comprovado cientificamente. Com 7 ou 15 dias, a gente já tem uma resposta se o tratamento expectante foi efetivo ou não. Então, não precisa a gente deixar 45 dias, porque quanto mais tempo você deixa, mais risco você corre daquele paciente perder aquela coroa. Porque provavelmente a coroa está parcialmente destruída, né, pela lesão de cárie, pelo acesso, pela limpeza, e aí quando o paciente volta, ele já não tem a coroa e acaba perdendo aquele elemento dental. Tá claro? Passada a pulpite reversível, se o paciente não procura tratamento, fica tomando remédio achando que vai resolver, ele já está causando aí uma pulpite irreversível, ou seja, olha o nome nos falando,
irreversível, eu não consigo mais voltar atrás. A inflamação ela já está mais aguda, ela não está mais na fase inicial. Então, provavelmente, essa pulpite irreversível Pro? Ficou mudo, gente? O meu ficou. Ficou. Deixa eu ver. Vocês estão ouvindo agora? Agora sim, Pro. Vocês ouviram até que parte? Vocês ouviram até que parte? Estava falando da exposição por passo. Vocês ouviram? Sim, Pro. Pronto. Então cortou só uma pequena. Então, a pulpite reversível, ela pode ter sido causada tanto pela cárie extensa, uma restauração extensa, né? Ou pela iatrogenia que você causou, um colega causou, expondo a polpa. E aí você não tratou essa exposição. E o paciente ficou 48 horas lá com aquela polpa exposta, sem o tratamento correto. Aí eu já estava causando uma pulpite irreversível no meu paciente. Como é que eu sei que o paciente está com a pulpite irreversível? Isso é clássico. De tanto a gente diagnosticar, a gente já percebe quando aquele paciente chega no consultório com a pulpite irreversível. Primeira coisa, às vezes eles nem dormem, porque a dor é muito forte à noite, pelo baixo cortisol do nosso corpo. De manhã, nosso cortisol está alto, né? Que é o nosso anti-inflamatório natural. E à noite ele está baixo. E aí você deita e toda a irrigação vai para a parte superior, para a nossa cabeça. Então, a dor começa a ser aguda. O paciente chega no consultório de orelha, com a cara de sono porque não conseguiu dormir, ou ele vai chegar já com remédio na mão, falando que tomou remédio, ou ele vai olhar para você no consultório, vai falar que não aguenta mais, que quer tirar aquele dente, que não aguenta mais de dor. Ou ele pode te relatar que já tomou uma cartela de nimesulida porque estava doendo e naquele momento a dor já até diminuiu ou parou. Por quê? Porque o dente já pode ter necrosado. Então, são características clássicas de pulpite irreversível. Aí ele vai te falar, doutora, eu senti uma dor tão forte, que eu não conseguia nem respirar, eu nem sabia nem para onde ia. Parecia que eu ia ficar maluco. Então, Pro, oi. Ingrid tá pedindo pra aceitar ela. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela está em outra sala, porque não aparece aqui no lobby, Viu? Vou falar com ela. tá? Então, gente, a dor é uma dor insuportável. Realmente é uma dor insuportável. Quem aí já teve dor de dente? Que pode relatar essa dor pra gente? Eu, Ah, eu semestre lembro. passado. Eu lembro. Conte aí, Carlinha. Ah, foi terrível. Como foi a dor? É excruciante. Na hora Começou de como? acertar, então, Na hora que o quê? na hora que Joana foi acessar, então, porque a anestesia não pegava de jeito nenhum. Hum. Triste. Mas me diga uma coisa. Antes do tratamento, como foi a dor que você sentiu? Como foi que ela An- começou? Antes ela começou assim, provocada, no Hum, frio, quando eu comia doce, frio, se eu hum, mastigava muito forte no lugar. hum. E aí eu fui deixando com minha cara de pau e aí pronto. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Pois é. Ah, sabe, relate. E aí foi piorando, piorando, piorando. Doía muito um dia, outro dia estava mais tranquilo, até que doía todos os dias. E eu chorava, chorava, chorava sem parar. Os últimos dias até o tratamento. Hum. E você tomou algum remédio?
Eu não tomei remédio porque eu sou alérgica. Ai, meu Deus. Então foi pior para você. Foi. Não podia tomar nada. Tá. A dor chegou ao ponto de que irradiava pelo lado da cabeça todo? Chegou. Então, é exatamente isso que o paciente vai relatar. Então, você está craque. Quando o paciente chegar no seu consultório, Eu você já já vai saber. sei. Já. Nunca mais você esquece. De jeito nenhum. Então, gente, chega uma fase da dor, exatamente o que a Carlinha relatou. Que o paciente fica desnorteado, ele já não sabe o que está doendo mais, se é a cabeça, se é o dente, porque chega numa fase muito crítica da dor aguda. É uma inflamação, imagina a inflamação de uma polpa. Quando a gente tem inflamação, o que acontece? É a polpa querendo dilatar, aumentar de tamanho. Só que ao redor da polpa a gente tem dentina, e ela não consegue aumentar de tamanho. Então aquilo ali causa dor absurda, ela começa a latejar, e o paciente fica sem saber o que fazer. Tem muitos casos que nem o nimesulida resolve. A gente passa uma flex, que é um nimesulida de 200 miligramas. Passa até medicação mais forte, quando é o caso do paciente estar viajando e não consegue ir no consultório. Porque quando o paciente já está acessível, não tem para onde correr. Tem que fazer o tratamento logo. Certo? E em caso de, mesmo anestesiando, e o paciente está morrendo de dor, o que a gente pode fazer? Primeiro, nesses casos de pulpite irreversível, a gente sempre indica anestesiar com articaína, que a articaína é um pouco mais efetiva nesses casos, ela é um pouco mais forte, mesmo que você faça a técnica um pouco incorreta, ela vai disseminar mais fácil pelos tecidos, e principalmente tecidos inflamados. Então, aplicar articaína. Vocês sabem que os molares inferiores são os molares mais difíceis de se anestesiar. Então, imagina uma pulpite no 36 ou 46, ou 37, 47. Então, não tem para onde correr. Quando eu já pego o paciente assim, eu coloco minha articaína na mesa. E tem casos que o paciente está com tanta dor que mesmo a gente aplicando articaína, ele não pode ser até o psicológico às vezes. O que a gente faz? A gente passa Arflex por 2 ou 3 dias para aquele paciente e 1 hora antes da próxima consulta, em casos mais críticos, porque 1 hora antes da próxima consulta que ele voltar, a anestesia vai potencializar com o efeito do anti-inflamatório, tá bom? Ingrid pediu para olhar de novo. Agora sim. Obrigada. Então, gente, o que a gente tem aí? O que Carlinha acabou de relatar. Primeiro, o paciente vai sentir, né, os sintomas da pulpite reversível, e aí não cuida, a dor vem, volta e começa a ficar mais crítica. Principalmente quando ele está em repouso. Palpação e percussão, positivo ou negativo? Negativo, porque não atingiu o ápice ainda. Características radiográficas, o ligamento periodontal provavelmente vai estar normal. Por quê? Porque também não atingiu o ápice. Só que a gente sabe que tem a fase já de transição, passando da pulpite irreversível para a necrose. E nessa fase, sim, eu posso observar um leve espessamento do ligamento periodontal ou não. Tá bom? Então, olha esse caso clássico de pulpite reversível. Praticamente aqui na nossa polpa, né? E o paciente com o dente aberto, exposição há muito tempo. Certo? Então, a gente tem aí 2 pulpites irreversíveis que são assintomáticas. Infelizmente, você não teve nenhuma dessas, né, Carlinha? Porque aí você não sentiria tanta dor. Mas também, graças a Deus que você não teve uma reabsorção interna, porque muitas vezes a reabsorção interna ela é silenciosa. A gente descobre, às vezes, por exame de rotina, ou escurecimento da coroa, e quando a gente vai ver, está diante de uma reabsorção interna. Se não cuidar logo, reabsorve toda a raiz, e aí não tem mais jeito.
A pulpite crônica hiperplásica, ela acontece mais em crianças e adolescentes. Por que assintomática? Porque a polpa ela consegue expandir, ó, ela sai, ela vai para a coroa. Por isso que o paciente não sente dor. E por que é irreversível? Porque não tem como você recuperar essa polpa. Você vai colocar a polpa lá dentro de novo? Não, tá? Então, são os únicos casos de pulpite irreversível assintomática. A polpa está viva, mas o paciente não sente dor. Ela está viva e inflamada, mas o paciente não vai sentir dor, tá? Então, lembrem sempre, isso é questão de concurso, na fase inicial da pulpite irreversível, o que causa dor é o frio, e na fase final, o que vai causar dor é o quente, é o contrário. Você chegou a sentir isso, Carlinha? Sim, Tá? Na fase inicial, quando você bebia água gelada, você sentia dor, né? sim. E na fase final, quando você comia alguma coisa quente, você começou a sentir dor também, não foi isso? Ave Maria, doeu demais. É bom para fazer a dieta, Deus me livre, mas enfim. O paciente fica sem saber se ele come gelado, se ele come quente, porque tudo dói. Chega uma hora que tudo dói, porque já está na fase final. Analgésico vai resolver uma pulpite reversível? Não, porque a gente está diante de uma inflamação. O que resolve a inflamação é anti-inflamatório. E um dos anti-inflamatórios mais utilizados pela gente na endodontia é a nimesulida, tá? Então, nessa hora aqui, quem vai agir são as fibras do tipo C, ou seja, nesse momento, as fibras do tipo A já estão se degenerando e as fibras do tipo C, elas demoram para se degenerar. Então, mesmo na fase de transição, já entrando na necrose, vocês me perguntam, eu vou anestesiar ou não? Vai anestesiar, porque eu posso estar lá ainda com fibras do tipo C dentro do meu canal, e na hora que eu introduzir a minha lima, o paciente sentir dor, tá bom? Então, passado toda a pulpite reversível, eu vou estar diante já de uma necrose. Por quê? Porque envolveu toda a minha circulação pulpar. Então, a pulpite irreversível foi causada pela inflamação, a polpa, né, ela tenta expandir e não consegue. Aí, nesse momento, eu tenho compressão do meu fluxo sanguíneo, hipoxia, desculpa, e a necrose pulpar. Tá claro? Tratamento da pulpite irreversível, tratamento endodôntico. Não tem tratamento expectante, não tem nada que você faça. É uma pulpite irreversível. Uma coisa que eu acho engraçado, que vocês com certeza vão descobrir quando se formarem, a gente sabe que a pulpite irreversível demora de 3, 4 ou 5 dias para necrosar o dente, né? O paciente está morrendo de dor, começa a tomar remédio, depois de uns 5 dias para de doer. Aí ele procura o dentista e fala, não, doutor, doeu, mas agora não sinto mais dor. Aí, às vezes, a pessoa desinformada vai lá e faz uma restauração. O paciente fica um bom tempo sem sentir nada, porque a polpa está necrosada. Um belo dia ele volta a sentir. Pode ser depois de anos, 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele começa a sentir. Mas ele começa a sentir por quê? Porque ele já tem uma lesão extensa periapical. Porque aquele tempo todo que ele achou que não tinha mais nada, as bactérias estavam só se proliferando e causando lesão. E aí, tanto o paciente como o dentista foram leigos e acharam que tinha resolvido o problema. Na verdade, estavam piorando, tá? Então, a gente tem 3 tipos de necrose: a necrose por liquefação, a coagulação e a gangrenosa. Liquefação é a mais clássica, causada pelas bacterianas. A coagulação, causada por traumas. E a gangrenosa, pela união das duas. Quando eu estou diante de uma necrose, às vezes eu tenho uns sinais de coroa escurecida. E, claro, o paciente não vai ter dor nesse momento.
porque eu estou diante apenas da necrose pulpar, tá? Não tenho lá mais metabolismo, porque não tenho mais irrigação. Então, meus testes serão negativos, o paciente não responde a nada, o dente está literalmente ali morto, né, como a gente fala. Ô, E aí? Mônica, Oi. pode causar, tipo, um posterior, o escurecimento é nítido? Nem sempre a necrose causa escurecimento, tá? Mas o escurecimento, quando é causado, ele é nítido. A não ser que o paciente tenha escurecimento em todos os dentes, né? Que é o caso de pacientes fumantes, ou pacientes que fizeram uso de antibióticos, dependendo do antibiótico. Sim. A tetraciclina causa muito escurecimento que a gente fala é um dente amarelado, né? Olha aqui. Tá? Não é que o dente vai ficar preto, mas ele fica amarelado, amarronzado. Então, nesse momento que a gente radiografa, a gente vê presença de cáries, restaurações extensas. E o tratamento também, tratamento endodôntico. Não dá mais para recuperar aquele dente. Então, vocês percebem que da agressão, eu tenho todo um caminho, né? Da pulpite irreversível, reversível e a necrose, chegando às lesões perirradiculares. As lesões perirradiculares a gente consegue visualizar na radiografia, a gente verifica a imagem radiolúcida no periápice daquele dente, e aí a gente tem que distinguir que tipo de lesão perirradicular está diante da gente. Então, meninos, o que eu quero que vocês façam? A nossa aula já finalizou, já vai dar 9 horas, por isso que eu peço para vocês entrarem no horário correto, para a gente não ficar esperando ter que interromper a aula o tempo todo. Estudem lesões perirradiculares, estudem também lesões pulpares, que eu acabei de dar, para a gente fazer, juntar com a disciplina de urgência e fazer um aulão de discussão. Eu quero que vocês saiam da graduação com noção perfeita de diagnóstico, tá bom? Tiveram alguma dúvida dessa aula? Deixa eu interromper a gravação, que eu vou discutir com vocês aqui agora. Tá na gravação.